Então, pessoal, já que nós temos essa equação para a gente calcular nossa energia útil, baseado na diferença do calor disponível, né, na energia disponível, menos as perdas, a gente vai conhecer agora quais são os tipos de perdas que a gente vai ter associados a nossos fluxos de energia. Então, para determinar as perdas de energia, é primordial para investigar o comportamento térmico das caldeiras. Já vimos. A energia total perdida, então, pelo sistema, é dada pela soma das seguintes perdas parciais. Primeira, a combustão dos gases secos, gases de combustão secos, né, na verdade. O gás, quando ele está saindo pela chaminé, ele carrega uma quantidade de energia junto com ele, né? A gente já viu que para uma chaminé funcionar adequadamente, ela precisa ter uma diferença de temperatura, né? E aí, em função do empuxo gerado entre a temperatura do gás em comparação com a temperatura do ar fora da chaminé, o efeito de empuxo vai fazer com que essa chaminé funcione adequadamente, jogando o gás para cima, deslocando ele para cima. Então, dentro dos gases de combustão, a gente tem alguns exemplos aqui, como por exemplo o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, todas as formas de enxofre, né? O nitrogênio e o oxigênio, lembrando que ainda tem uma série de outros gases que estão associados ali aos nossos gases de combustão, mas a gente só vai trabalhar para fazer o cálculo os majoritários e os mais importantes aqui para a gente. Se um dia você for fazer isso de maneira mais precisa, seria interessante você considerar outros gases, como por exemplo monóxido de carbono, outras formas de óxidos de enxofre, como o SO3, por exemplo, névoas de ácido sulfúrico, ou também a formação de NOx, que são os óxidos de nitrogênio, né? A gente considera que todo nitrogênio aqui ele não reage, ele continua entrando e saindo na forma de nitrogênio, mas a gente sabe que vai ter o NO2, N2O, NO3, se não me engano, certo? E esses gases eles carregam junto com eles temperatura, então estão tirando energia do nosso sistema, deixando de utilizar essa energia para converter em vapor. Então, parte desses gases levam a energia que são as perdas associadas aos gases de combustão secos. Por que secos? Porque tem uma outra energia que é perdida, que é pela umidade presente nos gases de combustão. Então, pessoal, quando vocês veem uma imagem como essa aqui que a gente está vendo aqui embaixo, né? Normalmente a pluma que você enxerga, branquinha assim, ela é majoritariamente formada por água. Não é que majoritariamente é formada por água, mas você consegue enxergar basicamente a umidade do gás que você está vendo ali na forma de vapor, certo? A maioria dos outros gases que a gente viu antes ali, eles são incolores e alguns até inodoros. Então são difíceis de visualizar na pluma. Se a pluma for bem branquinha, basicamente o que você está enxergando é vapor d'água. Se a pluma, se a pluma for mais acinzentada, escurecida, não é que um gás é escuro, na verdade você está vendo particulado em suspensão. Então, quando você tem muito carbono não convertido no seu gás de exaustão, carrega com ele ali partículas de carbono não convertido, eles são naturalmente escuros, né? E aquela fuligem lá, ela é a que traz o tom escurecido para a sua fumaça. Outra forma de você perder energia no seu volume de controle é pelas cinzas, né? As cinzas elas podem sair de duas maneiras, né? Da maneira cinza de fundo ou cinza pesada e cinza leve. As cinzas leves são aquelas que são arrastadas junto com os gases de combustão e vão formar lá aquela pluma de fumaça que a gente vê junto com o carbono não queimado, né? O combustível não queimado vai formar as plumas mais escurecidas. E também a cinza pesada, né? Que é essa que a gente vê na foto aqui, inclusive de leite fluidizado, ela sai bastante quente, até incandescente ali, né? Então, só para vocês notarem que existem alguns casos que essas cinzas vão sair muito quentes, né? As cinzas leves elas vão sair na temperatura do gás, normalmente elas ficam muito próximas da temperatura do gás,
por aquele efeito de equilíbrio térmico, né? Lá da nossa segunda lei, termodinâmica. E as cinzas pesadas elas vão sair então até mais quentes, porque elas normalmente elas estão associadas ali à parte da fornalha, né? Elas estão numa região mais quente do seu equipamento, então vão estar saindo do sistema e arrastando junto com elas temperatura também. Outro ponto que a gente perde bastante energia é a combustão parcial. É quando você não tem uma boa queima do seu combustível na sua caldeira ou na sua fornalha e acaba que esse combustível não se queima por completo. Então aqui eu fiz questão de trazer para vocês fotos de um equipamento, de um tipo de cinza de um equipamento, onde o que vocês estão vendo aqui mais à direita é uma cinza bem convertida, uma cinza que vai se aproximar de areia, né? De arenoso. O tom avermelhado que pode estar vindo ali na sua cinza, ele pode ser proveniente também da quantidade de ferro que tem na composição do combustível, vai trazer esse tom avermelhado, aquele tom de ferrugem, né? Acaba trazendo na cinza também. Quando você vê uma cinza avermelhada, ela tem ferro. E aqui do outro lado a gente vai ver uma cinza já menos convertida, com um teor de carbono já muito mais aparente, né? Você consegue enxergar ali que tem realmente carbono não convertido nessa cinza. Então, como é que você consegue medir essa quantidade de carbono em combusto? É muito simples, a gente faz o que a gente chama de análise de perda ao fogo. Na análise de perda ao fogo, você vai pegar uma amostra de combustível, desculpa, de cinzas, uma amostra de cinzas do seu equipamento, você coloca num cadinho, cadinho é um pequeno vaso, certo? Que tem um peso, você coloca uma amostra dentro desse recipiente, pesa ele numa balança de precisão, insere ele dentro de uma mufla. Mufla é uma estufa de alta temperatura, que pode chegar a mais de 1000 graus, por exemplo. Aí você aplica uma temperatura bem alta, por exemplo, 800 graus, 900 graus, 1000 graus, insere oxigênio dentro dessa mufla, oxigênio puro, e deixa por um tempo até que todo aquele carbono que tem ali consiga ser convertido e vá embora, né? Volatilize e queime. Então você vai medir depois na balança e você vai poder ver a diferença da quantidade de combustível que foi convertido ali, que foi perdido. Então você consegue medir o percentual de combustível fazendo uma análise de perda ao fogo, uma perda de massa ao fogo, tá? É muito comum fazer isso para poder analisar uma eficiência de combustão, por exemplo. Outra das perdas que a gente tem no nosso sistema é a perda pelas purgas e pelo vapor de nebulização. Então, a purga ela é uma ação que é necessária dentro das fornalhas, né? Para poder fazer retirada principalmente daqueles lodos que se formam dos alumínio silicatos que acabam vindo com a água, mesmo com tratamento, acabam se depositando no fundo das caldeiras, né? Acabam se depositando aqui no fundo das caldeiras e você faz a drenagem aqui periodicamente, fazendo uma retirada de parte do líquido ali. O líquido está aquecido, né, dentro da caldeira. Normalmente a caldeira a flama tubular desse tipo aqui, a gente está retirando o líquido saturado. E também os vapores de sopradores de fuligem ou nebulização, que aí sim são retirados aqui da linha de vapor que está saindo em cima, para fazer uma nebulização do combustível ou ainda soprar a fuligem de uma superfície de um superaquecedor, por exemplo. Uma outra perda que é importante a gente considerar e também muito difícil de a gente medir é a perda pelas fronteiras do equipamento. Muito difícil de a gente fazer. Então aqui só um exemplo para vocês, né? Um volume de controle, uma sala, sei lá, que tem ali um aquecedor, tem ali
não sei, um forno e também ali uma janela. E, ou sei lá, dá a impressão que são três elementos gerando calor ali dentro, né? E ainda assim o camarada sente frio, por quê? Eu estou perdendo esse calor para o meu meio ambiente, pelo meu isolamento. E no nosso equipamento não é diferente. Ele continua perdendo calor para nossas fronteiras, né? E muito difícil de medir isso. Por quê? Porque você não consegue, a menos que você tenha uma sala controlada, você consiga medir a variação da temperatura conforme o equipamento está operando ali. É muito difícil fazer esse tipo de análise até experimentalmente. Em condições de combustão total, a perda com as cinzas, purgas, vapor de nebulização e paredes do equipamento representam menos de 2% da energia disponível na fornalha. Então, um bom equipamento, mesmo com todos esses tipos de perdas, eles ainda vão ter uma eficiência bem boa e a quantidade de energia que vai ser jogada para fora deve ser pequena, deve ser aí menor do que 2% da energia disponível na minha fornalha.